Fala galera, tudo bem com vocês? Depois de um período sabático, de muito tempo aí fora dos estúdios, estamos voltando mais uma vez a esse podcast, que é um podcast autêntico, 100% paraibano, feito aqui para vocês corredores, vocês corredoras, vocês que vivenciam esse mundo fantástico que é a corrida de rua. Estamos voltando mais uma vez com o nosso, o Pode Correr, certo? E agradecer a todos vocês que durante esse ano de 2022 acompanharam as gravações do programa, mesmo ele ficando esse tempo todo fora do ar, mas é uma satisfação enorme estar voltando para falar com vocês. E agora o projeto vai emplacar, tá certo? Com muitos convidados que vão estar aqui conosco. Agradecer também pelo convite de estarmos voltando aqui hoje com o nosso novo patrocinador master, Zang Filmes, o mago das imagens das corridas de rua aqui da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco. O cara aí tá abraçando tudo. Obrigado, meu Deus, obrigado por isso tudo. Mas vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trazer aqui um convidado, uma pessoa que tem uma história grande no universo de corrida de rua aqui da Paraíba. Um cara que fez o seu negócio a corrida, tá? E é um cara que é parceiro da gente, é amigo. Ele, o internacional, como eu digo com todos, o internacional, o magnífico, Alisson Pires, vulgo Pirex. Pires, bem-vindo aqui ao Pode Correr, uma satisfação enorme dele conosco. Já tínhamos convidado você anteriormente. Amarelei, né? Amarelou, não quis falar com a gente, mas seja bem-vindo ao nosso Pode Correr. Carlos, primeiro eu queria primeiro parabenizá-lo pela iniciativa. Eu desde o começo gostei muito do formato, a gente sabe que é um formato legal, que dá certo, e sobretudo por falar de um assunto que é do nosso profundo interesse, né? Como você disse, eu vivo a corrida, né? Vivi fases mais intensas como atleta, enfim, eu já contei essa história outras vezes, fui velocista, meio fundista. Vamos saber essas histórias, vamos dar uma... maratonista, né? Assim, então é algo que é presente na minha vida, isso se tornou um negócio, né? Vivo um novo momento na corrida, um momento de retorno, um momento de novos projetos, né? A gente vai conversar sobre isso também, então assim, parabéns, bicho, obrigado pelo convite e, como você disse, a gente é amigo, a gente é parceiro de corrida e a gente tá tentando colocar o negócio cada vez mais para frente. É isso, né? Aí, o nosso negócio é correr. Pires, vamos começar com o Jabá foi bom. O Jabá foi bom. Como a gente sempre fala aqui, vamos começar do começo. Como é que foi essa história de Pires com a corrida? Eu sei que não teve o início na corrida de rua, mas na corrida de velocidade. Fui atleta de atletismo. Como é que foi isso aí? Na verdade, eu comecei a correr muito cedo, né? Eu comecei a correr aos 7 anos. Eu fui aluno marista de Maceió. Eu sou alagoano, eu fui aluno marista de Maceió. E eu e meu irmão, eu entrei aos 7 anos e o meu irmão mais velho aos 9 anos no atletismo. O marista de Maceió sempre teve uma equipe muito forte de atletismo, muito forte, desde do mirim, né, até infantil, juvenil. Então ele sempre teve uma equipe muito forte. E nós éramos muito rápidos. Eu e meu irmão, nós éramos muito rápidos, né? Então a gente começou correndo 100 metros e 200 metros. Depois a gente foi correr 300 metros, porque o mirim não são os 400 metros, são 300 metros, né? E, infelizmente, no Brasil, quando você sai dos colégios, né? Quando você sai ali do colégio, do atual ensino médio, né? No nosso caso era o científico, você perde um pouco do contato com o esporte, porque as possibilidades eram menores também, né? Então você era atleta por aquele período, mas poucos, né, iriam se arriscar naquele momento a continuar sendo atleta. Acho que a gente poderia ter ido mais longe. Mas né? Você parou na infância mesmo? Ali eu parei mais ou menos ali. Eu sempre continuei correndo, mas das competições ali, a partir do momento que eu saí do marista, né, a gente foi morar em Curitiba um ano, isso aí já deu uma esfriada. E quando eu já retomei nas corridas de rua, né? Isso já quando? Eu já corria em Maceió, passei um tempo correndo em Maceió, já mais velho, sempre corria, né? Não existiam tantas corridas como existe hoje, né? Eu tenho 47 anos, né? Eu comecei a correr aos 7 anos, não existiam muitas corridas, inclusive em João Pessoa, né? Não existiam tantas corridas. E quando eu vim em João Pessoa,
Eu indo na orla ali, sempre eu vi que tinha uma orla muito legal para correr, isso eu já com 23 anos, 24 anos. E aí eu retomei a corrida, né? E não existiam assessorias, na verdade a primeira assessoria que existia, acho que foi Zeca e Tasso que montaram, mas existia um grupo, o Grupo Copa, é um dos grupos mais tradicionais de corrida de rua. Se eu não me engano, os mais antigos são Zeca, Copa, Serginho, que era da antiga Prodígio, sim, a Prodígio sim, Rans ali, e Tasso, né? E Tasso também, o Tasso começou ali um pouquinho depois de Zeca. E aí eu corria no Copa, né? A base era ali no Cícero do Coco, né? Seu Cícero, né? Finado Seu Cícero, né? E eu comecei a correr no Copa a convite do Arthur. O Arthur que correu muito tempo no Copa, né? E aí lá no Copa tem o Fernando, que é presidente, né? Armanda, que foi uma grande corredora, enfim, tem muita gente legal. Isso no meados de que ano, isso aí? Eu, mais ou menos aqui, 20 anos atrás, a gente está em... 2023? Né, 18 anos atrás, mais ou menos isso. Né? O Copa ele existe há muitos anos. Muitos anos. Mas tu era um atleta, assim, forte nessa época de corrida de rua? Como é que era? Eu costumo dizer que eu nunca serei um canela seca, né? Fisiologicamente, eu não vou dizer um canela gordinho. Um canela gordinho, né? Eu nunca fui, né? E agora piorou, né? E agora piorou, né? Mas eu sempre fui um cara muito competitivo, né? E num dado momento da corrida, né? Eu tenho ali abaixo dos 40 nos 10, abaixo dos 20. Você já quebra, já tem uma barreira aí abaixo dos 20 nos 5, né? Fiz uma maratona em 1,29 e uma meia maratona em 1,29 e a minha maratona não foi muito boa, não. Não porque eu não tivesse... não porque eu não possa fazer melhor, é porque realmente eu fiquei com medo da prova. Foi a do Rio? Foi a do Rio, da prova de 42 quilômetros, que foi eu, Borba. Na verdade, o intuito era só ganhar do Borba. Né? Depois eu vou falar sobre isso. Borba ainda corre? Né? Borba ainda corre. Tá comigo aí nesse retorno, deixa de ser maligno. O Borba tá voltando aí comigo. Rapaz, Borba. Meu rival. Eu vou trazer você, Borba, aqui no Pode Correr pra gente conversar sobre corrida. Você tá meio chateado comigo, que eu fiz você tá gordinho. Nós estamos gordinhos, certo? Mas eu vou trazer Borba aqui, que o Borba tem umas histórias boas de corrida. Borba é engraçado. E Borba é engraçado, né? Pra caramba. Borba é um cara muito engraçado. Então é um cara bom pra você trazer. Inclusive nas corridas com você, a disputa com você, né? Você e Borba foi meu rival. Na verdade, eu não corria... As pessoas já eram... Eu sempre gostei de baixar meus tempos, né? Mas o intuito principal era ganhar de Borba. Na verdade, tem uns caras que eu mirava na corrida, né? Tem uns caras que estão muito bons hoje que eu já ganhei. Márcio da Areia, eu já dei capote. Márcio Márcio é um grande corredor hoje, né? Então, Márcio da Areia, eu já dei capote. Eu tenho até essa foto. Eu posso até trazer depois para mostrar eu numa chegada, eu dando um capote nele. O Borba era meu principal rival. O Vanberto, né, professor. O Vanberto. Né, que corre bem pra caramba alto. A gente também tinha ali às vezes escaladinho, mas a gente tinha uma rivalidade. Enfim, tem uma galera, o Herbert, né, da ZK também. Então, Sodré também, a gente tinha ali uma... A gente tem ganhei mais do que eu perdi. Acho que foi essa semana, a gente postou uma foto que tinha vocês três num pódio. Você e Borba. Exatamente. Só tinha os três correndo, era na... Foi a única que o Borba ganhou de mim. Borba fininho, Borba fininho, e acho que foi o momento que ele esteve ali mais focado realmente, né? Mas eu entendo, né? A pandemia, ela não foi fácil, né? E assim, ela mexeu e ainda, de certa forma, continua mexendo, porque esse retorno é muito difícil, né? Mas a gente tá tentando, né? Eu tô indo com ele, por sinal, né? A gente ele tá correndo bem, já tá desenvolvendo. Tá mais sequinho, tá mais sequinho. Tá fazendo a base, né? Ali no trote caminha, né? E é o que eu disse para ele, eu disse, Borba, a gente só volta se a gente primeiro tiver constância, né, acreditar que a gente pode correr ou como corria, ou próximo de como corria, ou talvez curtir né, a vibe da corrida, né, porque a gente, ele se afastou, até eu nem sabia que ele estava tanto tempo afastado, ele me disse que estava afastado há 2 anos, eu estou um pouco mais, né, na verdade eu tive um momento na corrida que eu tive uma quebra ali, né, eu acho até que eu já lhe comentei, eu acho que eu já comentei, né, com você isso, né? Tive uma quebra ali na corrida no momento, uma coisa que me afastou um pouco da corrida. E aí eu fui fazer outros esportes.
né, fui voltar a andar de skate, que eu sempre andei, né, e é um esporte que me dá muito prazer, descobri o CrossFit e deixei a corrida um pouco de lado. Deixa eu perguntar, nesse meio tempo, quando foi que você descobriu que você poderia fazer desse esporte, da corrida, um negócio? Conta como é que surgiu esse link. Rapaz, aqui tem um nicho que a gente pode explorar. Como é que surgiu essa ideia? Fala logo da empresa, o nome da empresa. Pode falar aqui, da Freerunner. Na verdade, a Freerunner foi uma ideia do meu irmão, do Anderson. Que eu inclusive falei dele no começo, né, como velocista, correu muito bem, muito bem. Antigamente tinha uns projetos do governo federal de novos talentos e ele em algum momento esteve incluso ali entre aquelas pessoas que estavam, né, no índice de disputar ali uma vaga no juvenil, enfim, de começar uma carreira no atletismo. Mas a empresa, a Freerunner, ela foi uma ideia do Anderson. Ele tinha agência de publicidade, eu trabalhava com ele, né? E de repente aquilo não foi mais interessante e ele disse, não, eu vou fazer isso, tu vai fazer isso, enfim, né? E a gente... Cada um deu uma ideia de fazer. Exatamente. E aí a loja, ela foi surgindo, né? Esse nome Freerunner? Esse nome foi nosso, né? Foi nosso, porque no processo de criação você sai lançando ali nomes e a gente achou que esse era um nome interessante, né? Que tinha a ver com o negócio, que tem a ver com o conceito da loja, né? A loja sempre foi muito segmentada, eu às vezes eu tenho dúvidas até se isso é interessante ou se a gente pode explorar o local até de outra forma. Um exemplo é com o skate, que é um esporte olímpico hoje, enfim, mas a loja surgiu dessa forma. Né? E aí a gente tem 12 anos que está aí, né? 12 anos, né? Prestando esse serviço, né? A gente faz questão de ser conhecido como uma loja de corredores, para corredores, né? E isso fica muito claro, né, nos materiais. A gente teve já baropodômetro para fazer teste da pisada, quando começou a ter, não são críticas ao teste da pisada. O teste da pisada ele não é cientificamente comprovado a sua eficácia. Não é porque você é um corredor pronado que você tem que usar um tênis pronado. E a gente percebe isso porque cada vez mais as empresas elas deixam de fazer, por exemplo, muitos modelos prontos. Nunca fizeram muitos modelos, na verdade. Mas você percebe que essa coisa engessada, né? Eu tinha que comprar um tênis pronado e às vezes não dava certo. Às vezes o que daria certo era um tênis neutro que deixava o movimento do pé mais livre. A gente percebe muito isso, inclusive na Elite. Isso foi passado, Pires, durante esse tempo de loja, houve essa percepção, houve esses estudos durante esse período. Como é que funcionou isso? Você sabe, porque antigamente todo mundo só comprava um tênis. Era. Ah, não, meu tênis tem que ser neutro, porque minha pisada é neutra. Ou é pronado, porque minha pisada é pronado. Ou supinado, porque é supinado. Sim. Como é que houve essa... Inclusive as grandes provas, né? A primeira viagem que eu fiz, e é uma viagem que eu costumo dizer que sempre é muito boa, foi a meia maratona do Rio. Quando um cliente meu diz, eu quero correr uma prova grande, eu digo, vá correr a meia maratona do Rio. Porque é uma grande festa. Aquela clássica de agosto. Porque é uma grande festa, né? Aquela prova realmente ela mexe. Se você quer, 5 vezes ela. Você sabe, quem vai eu fiz 3 vezes e no 4º ano foi o ano que eu fiz a única maratona oficial, né? Então, onde é que nós estávamos? Aqui você descobriu, houve essa mudança desse paradigma de que era só Sim, do teste da pisada. Desculpa, Carlos, foi bom que você me lembrou. Do teste da pisada. Então, a gente ia para as provas, não existia nem a loja. A gente ia para as provas e via aquela plataforma, né? Você ia no stand da Olímpico, estava lá aquela plataforma. Eu digo, quando montar a loja, eu vou comprar a plataforma, né? E adquirimos a plataforma. E a gente fez o teste da pisada por muito tempo. Mas eu costumo dizer que no teste da pisada, você atesta, né, um produto que, primeiro, ele não é feito individualizado. Isso, não existia. Né? É um tênis feito só para você. Ele era recomendado. Né? É diferente de um fisioterapeuta que utiliza o teste da pisada e faz um produto de correção, uma palmilha de correção, né? Que é só para você. Tá entendendo? Então, e o teste da pisada tem aquelas questões. Será que o pé do pronador ele não deve rotacionar livremente?
Será que a gente bloquear aquele movimento? E outras coisas também, por exemplo, que eram as dúvidas, né, que pairavam essa questão. Dizem que o pé giram dentro do tênis, porque o tênis para pronador ele tem um certo bloqueio para não acentuar a pronação e dizem que ele prona dentro. Então, essas questões foram sendo quebradas e viram que não tem evidência científica. Então, quer dizer que muita gente foi... Todos nós. Foi o mercado te induzir a comprar um tênis. Todos nós. Uma suposta correção que ele não faria. Todos nós. Ele traria um benefício. Era uma compra. Não era sorte, né? Não vamos falar em sorte, né? Com um produto daquele, com um teste daquele. Mas ele não lhe dava garantia de você não ter certas lesões. Pronto. Porque quando você. Não, você é pronado. Parece que você atesta, né? Parece que você atesta. Você não vai ter lesões. Então existia essa questão, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, com um tênis neutro iria ficar muito mais confortável, mas quando ela fazia o teste, dava uma pronação severa e a gente levava para uma pronação severa, mas talvez aquela liberdade de rotação do pé fosse mais interessante. E essa escolha, Pires, tu acha que ao tempo aí com alguns atletas levou alguma lesão? Essas escolhas erradas? Tu acha que pode ter levado algumas pessoas a lesão? Talvez as pessoas tivessem momentos que corressem mais confortáveis. Eu costumo dizer isso, né? Eu sou um fã do minimalismo. Eu acho que a pessoa... Também, eu gosto de minimalismo, eu gosto de... Né? Eu tiro a meia, eu tiro a baunilha, eu vou treinar sem nada. Eu gosto de dar pra entendeu? cara. Eu acho que, por exemplo, tem pessoas que têm que correr com um tênis duro. Que isso que ele faz bem. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu fiz crossfit, né? O esporte, quando eu deixei a corrida, foi o crossfit, né? Nunca fui um bom crossfiteiro, mas brinquei lá, né, pô? Então, assim, muitas vezes o tênis de crossfit, que é plano, drop zero, quase que zero, ele me dava mais prazer de correr com um tênis de corrida. Que o tênis de corrida. Até porque os tênis de corrida hoje, você não tem uma variedade grande de tênis com... uma entressola baixa. Não vou falar de drop. Os drops continuam baixos e os mais altos. Mas o pessoal que não tem a familiarização do termo, né? O que é drop? O drop é o salto. É a diferença da altura do calcanhar para o antepé. O calcanhar sempre, né? Sempre não. É até preocupante a gente falar sempre hoje, porque tem umas coisas que estão saindo na internet, pelo amor de Deus. Uns tênis sem calcanhar, né? Umas loucuras, uns devaneios, né? Já se constatou que é meio que um devaneio. Tu lembra que tu vendia um Nossa Tri? Nossa Tri. Que era só um filetezinho assim, que era para o triatlo. Aquele tênis, na verdade, ele foi um grande sucesso de vendas, né? Eu usava aquele tênis, ele invadiu as academias, né? Porque se eu tiver aquele projeto, eu mando até a imagem para você, porque era um tênis muito bonito, né? Saiu a versão agora há pouco dele, foi uma saiu, dele. Mas é algo muito diferente do que era, né? Mas assim, ele tem uma que era o Nusa Tri, né? Tem gente que chama de Nossa Tri, né? É Nusa Tri. E ele, primeiro que era um tênis muito bonito, eu não podia vender porque existia a loja de Plauto, que já era canal 1 da Ace. E eu lembro que quando meu representante, o Carlos, ele liberou a compra daquele tênis, eu digo, o que é que você tem aí dentro da Ace? Eu acho que ele tinha uns 200 pares, eu digo, eu quero todos, porque eu não aguento mais perder venda desse tênis. Meu. Mas é um ícone dentro da ASICS, né? O Nusa Tri. Nossa Tri. Ô Pires, também durante esse tempo aí, qual foi a mudança que tu percebeu nos tênis? O que hoje tem, certo? Assim, que você possa dizer, poxa, melhorou muito. Ou como algo diga, poxa, esses tênis pioraram nessa... Sim, boa pergunta. Houve algo que melhorou e o que piorou? Boa pergunta, L. Carlos. Eu acho que o ponto negativo dos tênis hoje, sobretudo para um país como o nosso, é a durabilidade menor. Os tênis estão durando menos? Todos os tênis duram menos hoje. Tá vendo, Zang? Todos os tênis duram menos hoje. Vendo, Zang? Só para gente gastar com tênis, Zang. Então, você é um exemplo. Foi bom o Zang mostrar, porque o tênis... É isso que eu queria falar. O cabedal, ele parece novo, né? Apesar de estar ali descolando ali, né? Mas tá descolando. Tá descolando, né? O cabedal, ele na verdade é assim, ó. Entendeu? Mas o grande problema tá no dele não, no dele eu acho que ainda é de uma geração que tinha durava ainda, tinha solado, viu, Zang?
Que tinha... 2017. Ó, tá vendo? Calça 56 anos. Então, assim, existia uma borracha, né? Uma borracha carbonada mais rígida no solado. Esse é o grande problema hoje. Foram tirados, né? Por uma série de motivos. Dá mais liberdade para o movimento, para o tênis ficar mais leve. E talvez uma questão financeira, até de diminuir custos. Isso pode ter sido decorrente, inclusive, por exemplo, da pandemia, talvez. Diminuir custos e aumentar lucro, porque quando você diminui o custo, você consegue vender mais esse tênis. Entendeu? Então, assim, a gente fica olhando, tem diversos motivos para o tênis ficar mais leve, sabe? Mas, assim, você perde muito pouco e você faz com que o consumidor ele consuma muito mais. Então, por exemplo... o tênis, às vezes, ele fica todo íntegro, mas o solado, eles são mais frágeis. Esse, para mim, é o ponto negativo, entendeu? Então, você comprar um tênis hoje no Brasil a R$2.000, R$1.700, R$1.500, e você utilizar esse produto por... Eu não consigo. 4 meses, 5 meses, tá entendendo, Zang? Ele já tá descolando, né? E ele já tá descolando, entendeu? Então, quando a gente imaginava que a gente usava um tênis durante 4, 5 anos... Quando a gente comprava um Nimbus para treinar com o Nimbus... E durava 2013, a vida, né? Durava a vida, né, Carlos? Podia lançar a versão nova, mas você durava a vida. Era o solado demorava, descolava alguma coisa assim. Não, o tênis era mais durável, pô, tá entendendo? Então, assim, esse é o ponto negativo. Durabilidade. Os tênis duram muito menos, né? A gente tem aqueles tênis ali, tu vai fazer 6 maratonas com eles, 7 maratonas, 8 maratonas, e não são tênis baratos. A grande revolução, e agora eu vou falar os pontos positivos, as placas de carbono, as placas em geral, né? Que vamos falar da de carbono, que é hoje o que a gente conhece de mais responsivo, né? A Olympus fez a placa de grafeno, né? Mas o que tomou conta do mercado foram as placas de carbono. As placas de carbono, apesar de eu achar que é um doping mecânico, mas é uma evolução da tecnologia, né? Evoluiu, é o grande passo que a corrida deu. As placas de carbono, eu acho. Quando se fala de materiais, de tênis, na verdade. Agora, essa tecnologia, essa inovação, até onde ela começa a te dar, tá, algo positivo para a corrida? Porque a gente sabe, não adianta você comprar um tênis de placa de carbono pra você fazer... Se tá gordinho assim como eu, né? Pode falar, porra. Eu não falo nem gordinho. Entendeu? Pode falar. Pode falar. Assim, até onde isso vai, esse benefício vai? Eu tô falando com o vendedor se eu chegasse para comprar... Na verdade, eu acho que nem todo mundo precisa usar uma placa de carbono. Pronto, é isso. Tá. Acho que nem todo mundo precisa. Eu acho que se você pode investir num tênis com placa e você já tem uma base sólida em corrida, ou você quer ver a sensação de correr com uma placa, compre. Mas não tenha, eu acho que um universo muito grande, ele vai meio que no efeito manada. Eu costumo dizer às vezes para os meus clientes, eu digo, invista num tênis mais barato para rodagem, né? Invista num tênis mais barato, mais completo. E um de placa para fazer uma prova assim, específica. Ou um tênis de performance, como aconteceu esses dias, ou um tênis de performance sem placa. Sem placa, porque para você entender ali como funciona essa questão, esse aqui, se isso é o legal para você, eu vou usar esse para fazer volume, e eu vou fazer os treinos intensos, os intervalados, os fartleks, todos com esse aqui. Porque não é o momento, às vezes, dele comprar uma placa. Antes de comprar a placa, ele tem muito peso a perder. E as placas, os ganhos das placas são geralmente em corredores mais velozes. Até vi, acho que foi o Sérgio Rocha que postou hoje. Ele sempre abre a caixinha de resposta dele. Aí perguntaram a questão do... a partir de quando a placa de carbono funciona. Aí ele botou... A partir do PS6. Não, mas... Ele deu a resposta bem, a partir do PS6. Sabe? Mas assim, que eu acho, foi a grande revolução, né? A Nike fez um mega projeto que Kipchoge correu abaixo de uma maratona, uma coisa monumental o projeto da Nike, né? Reuniu grandes corredores, reuniu toda uma estratégia, um local
para um ser humano, para um homem correr uma maratona abaixo de 2 horas. Aquilo foi um marco, né? Quem tiver curiosidade de assistir, foi um aquilo é monstruoso, né? De uma organização tão grande, né? E a gente também não pode colocar o mérito. Ela queria mostrar que o produto dela era capaz de fazer tudo, aquilo, né? mas ali foi um marketing, foi uma coisa né? programada, o cara com túnel com atletas fazendo o túnel de vento para ele, né? ali, Tá entendendo, ali, Carlos? laser então, pro assim, cara correr na tangente certa. E foi muito perfeito, né, bicho? Foi. Porque o consumo da placa de carbono, ela fez assim, uá, É. né? Ela tomou conta Cara, de todo mundo. Eu tenho da fila, o de placa de carbono. Muito bom, né? Muito bom, né? Qual é? O Racer Carbon. Racer Carbo. Eu só fiz 2 provas com ele. Muito Acho bom. que eu treinei... Pra você ter ideia, a primeira vez que eu botei no pé, eu fiz a minha maratona com ele. A meia do sol. Primeira vez, comprei e botei no pé e fazia... Muito bom. É recomendado, né? Você fazer uma prova já com tênis sem Mas sem ele testar. é muito bom. Eu acho que... E fiz a maratona com ele. Bom no preço, né? Bom no preço, é. porque é o único tênis que nós temos no Brasil com placa de carbono abaixo de 990, de R$1.000. É ele, né? E bom no projeto. Eu corri também alguns meses com ele. Não por problema do tênis, mas em mim, o que eu tive depois da prova, certo? Que era normal você ter uma dor muscular, aquela questão lá de esforço, apenas o tendão. Assim, eu senti que ali... A plataforma ser diferente, né? Diferente, e ele ter a estabilidade, a pegada no pé dele é diferente, ele abraça É teu outra pé corrida. totalmente diferente, e ele realmente dá uma... Bicho, rapaz, o bicho É outra corrida. É por isso que eu falo da experiência, né? Da experiência de dizer assim... Porque eu sempre falo muito da experiência de correr, né? Por exemplo, quando eu digo que eu gosto do minimalismo, é porque é uma experiência diferente correr com tênis minimalista, né? Tu já correu descalço? Depois bota a foto na edição. Eu comecei a correr descalço. Eu era velocista e corria descalço. Descalço na pista. Na pista de atletismo. Aquela foto criança que tu tem, né? E a pista que tinha lá em Maceió era de barro, de areia, de barro. Entendeu? Então eu corria descalço. E certamente isso é um dos fatores que causam esse prazer de correr com minimalista. Que nós não temos mais. Outra questão que a gente pode falar da indústria. Eu acho também as borrachas, que foi uma evolução, o EVA. Acho que você tem um amortecimento hoje realmente mais responsivo. Ele não devolve a energia que a indústria vende. Né? Não devolve. Não devolve. Porque quando a gente olha algumas propagandas, né? A gente acha que ele vai jogar a gente na lua. Ele não devolve. Senão Pires, tem marca que mente. Todo mundo mente, né, pô? Tá entendendo? Todo mundo mente. É comércio, né? Tem comércio. E assim, eu não digo que é mentira, né? Não sei se o termo. Não sei se o termo é verdade. Não sei se o termo seria isso. Eu vou dizer o que é que a gente tem que saber na escolha do tênis, já que a gente tá falando de tênis e de marca, né? Entender o que a gente gosta. Esse é o grande problema. Você pega corredores experientes cometendo erros primários. O tênis. Na escolha do tênis. Entendeu? Mas é aquela questão, será que da Maria vai com as outras? Tá todo mundo usa esse tênis, eu vou usar também para ver. Será que seria isso? O cara com 10 anos, com 20 anos de corrida, com dúvidas do que gosta. Não, pô. Eu sei o que eu gosto. Você sabe o que é que você gosta, o que é que lhe causa prazer. E você vai adaptar isso aos tênis do momento. Aos tênis do momento. Eu gosto de uma pegada mais rígida. Uhum. A questão da placa é outra experiência, é uma nova experiência. Vamos ver outro patamar, outra história. Estou falando de tênis comum. Eu gosto de uma plataforma mais firme. Por exemplo, eu estou usando o Cloud Monster, agora, da Running, e eu gosto do Kinvara. Eu acho bonito esse tênis. Eu só não tenho, assim, cabeça. Não, o tênis não é caro. Cabeça para comprar ele. Chorar. Para comprar ele. É esse. Esse tá no pé. É esse. O bicho é bonito pra caramba. É bonito. Tênis Esse tênis é bonito. Tênis bonito e bom. Tem uma versão dele para trail, eu já vi já. Então, assim, eu estou usando o Cloud Monster, mas voltando ao assunto do que eu realmente gosto, mas para os treinozinhos quando eu tô, como eu tô no período de base, eu ainda tô sentindo a musculatura, esse retorno, né? São 4 anos
parado da corrida. Não parado do esporte, mas parado da corrida. A gente deu uns treinozinhos uns dias aí. Deu, né, Eu tava bem, na época eu tava bem, hoje eu tô... Você tava bem, mas hoje eu acho que eu já estou lhe dando um couro, sabe? Cara, volta a treinar uma semana, já acha que já tá eu bem. achei que você tinha feito o teste de 3.000 que você fez hoje um pouquinho melhor. Amanhã tem outro. Entendeu? Eu posso fazer um amanhã e lhe mostrar, mas enfim, não vou... Eu não sou velocista não, mas o negócio é... Não quero fazer você passar aqui uma situação ruim em público, não. Eu não sou rápido não, eu sou Entendeu? devagar sempre. Ali, eu posso aproveitar que vocês estão aí conversando um pouco sobre indústria, falando dessa mudança de plataformas, de materiais que a indústria tem usado. Uma coisa que me causa muito interesse, na verdade, muita dúvida a respeito da indústria é por que limita o tamanho do tênis? A maioria das empresas, se a gente vê as principais que fazem os principais tênis das principais marcas, Nike, Adidas, Puma, Reebok, entre tantos outros, eles sempre limitam ao 44, 45 quando é o máximo. Se você vê a Olympus, por exemplo, que é uma marca nacional, a Olympus, com todos os seus tênis de corrida, só vai até o 44. E eles fazem uma propaganda gigantesca em cima da linha Corre, da linha Grafeno, mas não dá a oportunidade de quem tem o pezão feito eu, por exemplo, correr com esse tipo de tênis. Calça quantos anos? 46. 46, né? Acaba comprando um 45 por falta de opção, às vezes, né? Os únicos tênis... Por falta de opção, né? Esse tênis que vocês mostraram. Vou te explicar. É um tênis de handball, um stable, que do tempo de escola, quando eu jogava handball, era um dos tênis que eu mais gostava. E tu corre com qual tênis? Hoje eu corro com o Fila Race Carbo. O Race Carbo. 45. 45. Race Carbo não, Race Silva. Race Silva. Tu conseguiu um Silva 45. O 45 dele, cara. Eu sei a resposta, mas vou deixar. Eu vou explicar. A única marca que eu vejo que tem tamanho 46 é a ASICS. Eu vou explicar e eu vou explicar a falha das marcas com o lojista. As grades hoje, cada vez mais, é difícil você ter uma marca hoje que ela... O que é grade, Pires? O que é grade? A grade são os 12 pares. Aí, é o conjunto dos pares que você pede. Às vezes você vai pedir essa referência, essa cor, uma grade. A grade pode ser de 6, meia grade, né, que algumas marcas fazem uma grade menor, e 12 pares. É uma grade fechada. Então você escolhe no feminino do 34 ao 39. Isso você escolhe, Zé. Você diz, eu quero tanto 39... Ou eles usam grade fechada? Fechada. É fechada. Ele não dá né? opção de Aí eu vou chegar no masculino. Do 34 ao 39, como a gente tem hoje muito pé feminino 40, então a gente geralmente pede aqui vai do 35 a o 40. Funciona 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ou seja, 1,35, 1, 2,36, 3,37, 3,38. No masculino, o que é que acontece? O do 38... geralmente é uma grade do 38 ao 43 ou do 39 ao 44. Agora eu vou chegar lá onde o que você colocou, e realmente é um problema, sobretudo nessa questão da maioria das marcas só trabalhar com grade fechada. A grade da numeração grande, ela começa do 45. Aí eles querem fazer uma grade de 6 pares, 45, 46, 47... 45, 46, 47 e às vezes 48. Eu não recebi hoje, até hoje, eu só recebi 2 pessoas 47. Mas 45, aí que você não pede, geralmente, porque você vai ficar com aqueles tênis lá pra vida. Eu nunca recebi um 48. Beleza. Você tá trazendo a realidade do lojista. A maioria das lojas, você que tem uma loja específica. Mas por que a gente não encontra isso na internet, por exemplo? Porque não encontra... É interessante, né? Eu acho que é por uma demanda. Uma demanda que vai e compra logo. Porque 45 e 46 se vende. Hoje eu perdi uma venda. Porque não tinha um 45 ou 46. São raras as vezes que eu entro no site da encontra, Nike, né? Você vê mesmo raras na Nike. Às vezes eu entro no site da Nike assim. Interessante. Mas é uma questão de volume. Durante esse ano agora, eu devo ter entrado no site da Nike umas 3 ou 4 vezes no ano, no máximo, para ter tamanho 46 para corrida. Eles fazem 46, até 48, casual,
Tudo, de né? academia. Tudo, mas né? pra corrida, não. E hoje, É uma falha. é interessante, Pires, que numa geração, hoje que as crianças com 11 anos estão calçando 38, 40. Sim. Sim. E tem o mercado ainda não deu essa atentada. Sim, que tá crescendo o pé. A gente estamos numa geração que é o Tanto pé. que eu evito o tênis muito pequeno. Eu evito o tênis muito pequeno, né? Porque ele não gira. Ele sempre fica. Eu costumo dizer aos clientes que o 34 e o 35 sempre tem uma promoçãozinha lá, viu? Sempre tem. Porque é um só tênis chegar e muito pedir, né? pequeno. É só chegar e pedir, entendeu? É muito. Então, acontece isso porque as grades são fechadas. E como não tem um giro muito grande, as lojas não pedem. Mas seria normal ter no site, né? Já que ele oferece para a loja, né? O normal seria ter no site, né? Mas você está dizendo que não tem. Muita gente fala daquele lance de você pode fazer por encomenda, você pode pedir. Nunca consegui com lojista, porque o lojista fica refém da grade. E nunca consegui contato com nenhuma fabricante de tênis que pudesse, por exemplo, me vender. Fazer um pedido específico. Venda aí, velho. Faça uma. Né? Não são 6 pares. Faça 6 pares de verso aí pra mim, tamanho 46. Eu compro essa porra. Vou passar pra ainda boto meu nome. Vou passar 2 anos usando o tênis de vocês. Ou eu vou usar durante um ano aí, vários modelos diferentes. Cada dia eu uso um. Mas pelo amor de Deus, faça, velho. Porque a pior coisa do mundo foi querer comprar. E não ter o produto. Stable pra mim e não ter o produto. Mas, Zang, se fosse no interior, ali perto de Campina Grande, em Faguda, nasci, tem uma solução. Você compra o tamanho 44 e corta o bico na frente. Tá resolvido, né? Tá resolvido, só cortar o bico na frente. Mas a gente pode tentar resolver isso. Mas você viu, né? Você foi lá na loja, né? Você viu, né? Que o tênis que eu tava lá, 45. Uma numeração comum, ele já tinha caído na promoção. Tá entendendo? O único par que eu tinha. Sabe que isso tudo, não gira, tudo me traz assim... O mercado, ele diz como você deve... Sim, agir. Ele diz como você deve seguir. Não é o... Dita, né? Ele dita, né? Não é o que o corredor precisa em si, é o que... Não, ele quer te direcionar, ó, é aqui. E isso que você falou é legal, porque quando a gente fala do minimalismo, né? A gente há 10 anos viveu o minimalismo, era o máximo. E isso é o que é legal também. O minimalismo era o máximo, as propagandas eram as marcas dobrando o tênis, rodando, porque o tênis tem que ser minimalista. Hoje não, o cara tem que ter um calcanhar desse tamanho, cheio de espuma. Há 10 anos a Roca, né, que a Roca é a precursora, né, do maximalismo, é a Roca que sempre defendeu o maximalismo, né, uma marca muito forte americana. E hoje todo mundo vai na esteira, porque todo mundo é entressola parruda, como cara, a gente fala. Tem muito feio, né? Cara. É um negócio de espuma. Bicho, eu vou dizer a você. Eu trabalhei no São João de Campina e eu nunca tinha visto um tênis desse grande. Sim. Nunca tinha visto. Eu tinha visto no pé das meninas, das blogueiras. Eu já achava ridículo. Sim, esses tênis que eles falam que é... Como é que é o nome? Como é que é o nome desses tênis novos aqui que eles usam? Sei lá, bicho, eu sei que olha a basqueteira. Eu vi. Na minha eu sei qual é. No show de aviões, no show de Xande. Sei qual é. A basqueteira. Ele entrar com um tênis que parecia um conga, meu amigo. Eu disse, Ei, essa turma não é da tempo da basqueteira. Tipo um cavalo de aço, né? Esse sapato que ele viu, um cavalo de aço, né? A basqueteira Lecheval é um M2000. Os Balenciaga, pô. Balenciaga. Eu usei conga, usei que chute, né? Joguei muita bola com o que chute era conga, o nosso tênis minimalista da época. E a gente secava ele, como tinha só um, né? 2 no máximo. A gente secava atrás da geladeira, né? A geladeira ela tinha essa função. Era a função de. Hoje tem mais não, já é frost free. Secar a roupa, secou muita camisa do colégio, né? Tu também secou, né, Alex? Tu não é novinho, na minha época não. Minha época tu não é novinho, então... Pires, vai voltando pro assunto aqui. E cliente, Pires, o que você tá querendo... A gente tem um cliente, aquele que já sabe que chega lá, que vai comprar, já... O cara é decidido já, tem um cliente aquele que dá 200 viagens na tua loja. Tem. E hoje, com o advento da internet, e tem o cliente que quer consultoria, ali, Carlos. Quer consultoria. Só que a gente não cobra por consultoria. Entendeu? O cara, assim, eu tô criticando, não. Você tá puxando não, mas assim,
por um assunto polêmico, pô. O cara vai na sua loja, experimenta o tênis, beleza, depois eu volto aí e compra na internet. O mercado digital trouxe esses benefícios, né? Coisas que em 2000, quando você abriu a loja, 12 anos atrás, já existia, mas não era tão forte como é hoje. Os grupos de Telegram, grupo de WhatsApp, aí que tem mais promoção do que, rapaz, quando eu vejo o preço assim, rapaz, tem como não. O tênis aqui é 499, o cara tá vendendo por 250, o cara fica até cismado, né? Assim, como tu vê essa não só do cliente desse parâmetro, mas também desse tipo de interessante que quem vende de postura, né? De postura, né? Quem vende as marcas, né? Escuta, de postura, né? Sempre de postura. Primeiro eu vou falar dos clientes. Felizmente eu tenho bons clientes. Obrigado. Eu tenho bons clientes, Você é um bom cliente também, tá entendendo? Realmente, sempre prestigiou a loja. O trabalho que é realizado na loja é um trabalho sério. A gente quer acertar nos tênis das pessoas, né? Mas a internet, ela é uma realidade, né? E as grandes... Existem alguns... Eu, na verdade, eu gostaria que as pessoas tivessem uma postura diferente, já que você tocou no assunto. Tá entendendo? Trate a pessoa da loja, o profissional da loja, né? A Karina, como você gosta, valorize o trabalho, como você gosta de que o seu seja valorizado também, tá entendendo? E seja franco, porque eu não tenho nenhum problema se chegar um cliente lá e dizer, Alisson, eu quero comprar esse tênis, mas na internet existe um certo desconto. Tu consegue chegar nesse desconto? Tu consegue chegar nesse desconto. É o mínimo que se espera. Rico, né? Carlos, eu costumo dizer que eu ando reto, sabe? Eu tento ser sempre o mais correto possível nas minhas relações. E nas profissionais também. Então, eu sei que a internet existe, né? Essa é uma briga das lojas especializadas. Mesmo as grandes lojas especializadas. Eu digo que eu sou o pequeno enxerido no meio dessa. Keep Running, Velocitar, tá entendendo? Muitas outras em outros estados. Eu citei as duas maiores. Acho que a Keep Running e a Velocitar são as duas maiores lojas especializadas hoje, né? A gente tem um grupo de WhatsApp. O pequenininho ali do grupo sou eu. Mas vocês têm um grupo? A gente tem um grupo. A gente tem um grupo de assuntos de nosso interesse e geralmente a pauta gira em torno disso. Eu acho que assim a gente fez um anúncio coletivo, a gente pensa em fazer ações de forma coletiva. A gente teve um anúncio na Contrarrelógio, né, na penúltima edição da Contrarrelógio impressa. Impressa, a gente se uniu e fez um anúncio, né, do grupo, né, para valorização dessas lojas, porque a gente realmente tem um serviço diferenciado e a gente vive da corrida, né? A gente entende que a gente vive da corrida ali, né? Não é da venda de tênis, né? É meio ambíguo isso, né? Mas a gente tem o problema, da internet, é real, mas a gente tenta reverter, tem marcas que não permitem isso, mas o que a gente espera realmente é uma postura diferente das pessoas, de jogar franco, entendeu? Até porque os valores que às vezes aparecem na internet, né, as lojas físicas às vezes acompanham. Quando não dá, eu digo não dá, mas se dá para chegar perto, eu chego até perto. Às vezes eu chego menor, agora eu estou o menor do país, por exemplo, em alguns tênis. Porque aquele tênis, para mim, eu tenho interesse que ele gire. Entendeu? Então a única coisa que eu espero das pessoas é a postura mesmo. As marcas, elas dizem, você pode vender só tabelado. É tabelado. As marcas são tabeladas, pô. Não tem isso. É tabelado. E como é que funciona esses descontos que aparecem de vez em quando? Funciona o desconto porque um volume, ele na verdade, quem oferece esse desconto são lojas, são e-commerce, enfim, plataformas de um giro muito grande e às vezes naquele momento é interessante para ele ter um volume maior. Mas, por exemplo, eu tenho duas marcas que eu quero citar. A On Running e a Salcone, na atual gestão, ela não está até o momento autorizando descontos. Então são essas as marcas que de certa forma a gente deve valorizar. Se você abrir aí na sua internet e você achar R$1 de desconto, na mesma pessoa que compra 1000 pares e da outra pessoa que compra 10 milhões de pares,
tá entendendo? Vai ser o mesmo valor, porque a marca, ela bateu o pé, como nenhuma outra, e disse, o meu tênis, ele tem que ser vendido todos tabelados, e ninguém sai, porque se você sair, você pode comprar 10 milhões de pares, ele disse, você não vai vender mais meu tênis. Então é uma marca, a Saucony voltou com essa postura também, e eu espero que continue, mas a gente tem problemas com outras marcas, né? Sempre vai ter, mas todos os segmentos têm esse tipo de problema, tá entendendo? Com a internet, todos, pô. Massa. Ô, Pires, assim, se você quiser quando entrar no assunto, você entra, mas uma curiosidade que eu tenho, se você não precisa citar nomes não, qual foi o caso de cliente que disse, amigo, nunca mais eu quero um cliente, acho que até o pessoal que está assistindo quer... Não, pô, eu passo por coisas absurdas, Zé Carlos. Qual assim, o perfil, a história que você queira passar pra gente aqui de cliente que... Não, eu tenho histórias de pessoas que deixaram um tênis guardado. Olha que absurdo. A pessoa usou o tênis, deixou o tênis guardado 2 anos e não é novidade que tênis guardado resseca. E é. É mesmo? Você quer dizer que você comprar um tênis e não usar ele resseca? Organizações Tabajara. Resseca, pô. Entendeu? E a pessoa chegar de forma, né, indelicada, né, grosseira e bater o pé e dizer que eu tinha que trocar porque o tênis estava parado depois de 2 anos, entendeu? E a única coisa dizer a ele é dizer, entre em contato com a marca. Porque, para quem não sabe, por sinal, a garantia ela tem 90 dias, segundo o Código de Defesa do Consumidor. As marcas e as lojas, às vezes, trocam por mais tempo por uma consideração ao cliente. Mas me diga uma coisa, quem tem o dever de trocar por 90 dias, quem é? O lojista ou a marca? Esse tipo de problema a gente realmente não tem muito no Brasil. O tênis que a gente pega, as marcas, aí é um tipo de problema que eu não tenho, as marcas trocam. Até porque ela entende o perfil da loja. Não, realmente tá com problema. A loja me manda 1, 2, 3 pares de tênis, entendeu? Tem esse tipo de problema, não tem. Mas quem executa, quando eu tenho uma dúvida do defeito, furo no cabedal não é mais defeito. Exemplo, já foi. Mas tem gente que corre com o dedinho ali levantado, não é mais defeito. A unha grande. A unha grande, o tênis apertado, entendeu? Então, às vezes, a marca troca porque quer. Mas tem corredores, você sabe, que ele pode comprar o tênis da NASA, que ele vai furar o cabedal. É o meu fura o cabedal. Entendeu? Então, assim, esse tipo de situação... A situação da internet é corriqueira e a gente já sabe, né, pô? Como é que funciona da internet? A situação da internet é corriqueira, do cara que vai lá fazer consultoria e ele gosta do tênis. A gente já sabe, minha gente. Como é que o cara experimenta? Fala aí. Ele vai... Como é que o cara experimenta o tênis da tua loja? Ele vai, na verdade, inclusive a gente tem a esteira na loja, você sabe disso, né, para testar. Vou deixar da esteira aí, como né? é que é? A gente colocou uma esteira no meio da loja, né, porque a gente achou que era interessante o cliente testar o tênis. Eu acho que é a forma que mais se aproxima a corrida no piso é a esteira, né? Ainda não inventaram outra forma, né, de proximidade aí, né? Apesar de ter uma diferença biomecânica, mas é o que mais se aproxima e é a forma que a pessoa tem de testar no local. Recebe toda a consultoria, o que a gente acha que é coerente, o que não é, e gosta do tênis às vezes, Carlos, e diz que vou pensar. Esse vou pensar, pessoal, a gente já sabe, né? A gente já sabe qual é a estratégia. Então, quando vocês estiverem, né, a fim de fazer isso, né, eu já deixei claro que isso não é saudável para empresa nenhuma, nem para o Alisson, que tá entendendo que é uma empresa na Paraíba, nem para a Keep Running, que para mim é o melhor exemplo hoje de loja especializada. Acho eles com um marketing muito forte e muito consistente, os caras são bons, né? Então, assim, a gente não gosta disso, isso realmente é uma falta de respeito, isso é um tema, né, que a gente tem assuntos ali que a gente aborda e a gente chega junto das marcas, lógico, tá entendendo? E outra questão é a falta de respeito com o trabalho das pessoas que são especializadas. As pessoas dentro de lojas especializadas, elas não são tiradores de pedido. Uma pessoa não chega na Freerunner e vai levar qualquer coisa sem o mínimo de informação. Tá entendendo, Eli Carlos? Então eu costumo dizer que, será que as pessoas vão agir desse jeito quando tudo começar a ser resolvido pela internet? Né? Quando a gente tiver destaques na medicina, que ele consiga fazer um número, que ele consiga tirar, né, a cirurgia de um médico
no local físico, né? Será que as pessoas também não vão começar a se incomodar? Porque os valores também diminuem do serviço, né? Vão diminuindo os valores do serviço. Então, o que a gente pede é só isso mesmo, que tem um pouquinho mais de Você falou aí nesse respeito. período, né, que houve... A gente sabe que houve a pandemia, né? Esse período complicado na história. Sim, Não do só mundo, do né? mundo. Do mundo. Fora, eu acho que na pandemia, não sei se... Tu já chegou nesses 12 anos de freehand? Muitas vezes o Vou varejo é coisa de louco, L. Carlos. Você sabe, pô. Você teve loja, né? O varejo é coisa de louco, de louco. É preciso ter muito estômago. E outra coisa, eu digo que eu virei blogueiro, né, pô? Tu vê, né? Virei blogueiro, né? Blogueirinho, né? Eu não vou nem falar dos blogueirinhos, senão a gente vai Né? entrar no outro assunto aqui. Deixa de maldade. Não vou falar dos blogueirinhos, virei não. blogueiro, né? E parece que a gente não sobrevive mais sem a blogueiragem, né? E eu, inclusive, tenho estudado o assunto e quero me especializar cada vez mais. O que tu não fez desistir? Eu gosto do que eu faço. Primeira coisa, eu gosto do que eu faço, apesar eu estou no varejo há muito tempo, né? E desde muito cedo eu fui trabalhar muito rápido, né? Eu gosto do que eu faço, eu vejo perspectivas, né? Após 12 anos você ainda enxerga perspectivas, né? E eu tenho projetos na corrida que hoje eu posso unir com a loja, entendeu? Ampliar mais o Ele vai serviço. chegar daqui a pouco nesse assunto. Ampliar mais os serviços da Freerunner, sabe, L. Carlos? Recentemente eu dei um passo à frente importante, né? Na vida, e eu acho que a Freerunner, ela continua sendo necessária. Pronto, a palavra é essa. Ela continua sendo necessária, importante. Sabe? Talvez lá na frente... Tu vem de uma época que assessorias de uma pessoa eram 5, 6 assessorias. Menos até. Até acho que tinha 4, 5 assessorias. A gente tinha grupos, né, de corredores, né? Mas não era assessoria, eram os amigos que se reuniam e pau, né? Lojas já existiam na cidade, mas Sim, não existiam lojas específicas para corrida. E a tua foi, Eu vim depois do Plauto. O Plauto, na verdade, não era especial. O Plauto era da Sport Point. Sport Point, a loja de Plauto, Sport né? Point. Uma loja muito bonita, por sinal, ali no Bucho, né? do Tambaú, né? Sport Point e Eurobike, que era... Ele era talvez muito mais bike, mas ele já tinha uma pegada de tênis bons. De tênis bom tinha. Né? De coisas muito boas, o Plauto, né? E depois, aí eu montei a Freerunner, entendeu? Realmente, só tinha gente, e especializado mesmo, você vê como é difícil, continua só tendo a gente especializado, né? Pra corrida, né? Que segmenta, né? Tá entendendo? Rapaz, realmente é muito... Que vive o espaço. Imagina só, tu ter um nicho e tu continuar 12 anos nesse nicho sem abrir para outro tipo de coisa. É só corrida, só corrida. Rapaz, 12 anos o cara segurar essa peteca não é difícil mesmo. Não é fácil, não. E Pires, pra gente dar... Mas todo microempresário no Brasil sofre. Vamos deixar de chorar, porque a realidade é essa mesmo. É brincadeira, não. Pires, e qual é o futuro da Freerunner? O que a Freerunner o que vai acontecer? Eu já sei, mas eu tô perguntando. Não, isso aí eu acho que Você acabou de se formar agora em educação física, né? Foi. Na verdade, eu retomei um curso que eu deixei lá atrás, porque eu fui fazer outras coisas da vida. A Freerunner vai virar assessoria, a pergunta que não quer calar, eu já passo logo, tu antes de tu enrolar. Na verdade, é o seguinte, eu me formei, eu me formei em educação física, né, recentemente. As pessoas primeiro que imaginavam que eu ia fazer um trabalho de conclusão de curso sobre corrida. Não, meu trabalho não tem nada a ver com corrida. Meu trabalho, ele fala sobre a importância da atividade física na prevenção e no tratamento da depressão em crianças e jovens. Um tema muito atual e que é do meu profundo interesse. Eu costumo dizer que se eu trabalhar na educação física com crianças, né? Eu sou pai de 3 filhos, então eu tenho uma relação com o desporto, por ter sido atleta a vida toda e saber da importância que o desporto tem na formação. Esse é o ponto principal desse prazer de trabalhar com o desporto, se eu puder trabalhar novamente, né? Se eu puder viver isso agora como professor, isso vai me fazer feliz, uma pessoa mais feliz, é uma coisa que eu sei que vai me encantar.
né? Então, se eu trabalhar com criança e talvez nessa área de transtornos mentais, né, de ansiedade, de depressão, existe realmente uma comprovação da importância da atividade física nessa área. Mas eu não posso deixar, L. Carlos, né, para parar de hipocrisia, de enrolação, eu não posso deixar a minha experiência e outra coisa, a vontade que eu tenho hoje de aprender e talvez não explorar a corrida da forma com que eu imagino que seja legal. Há espaço para todo mundo, nós temos excelentes assessorias dos mais variados tipos, porque eu acho que a assessoria tem que ser algo que você se identifica. Não, eu gosto da assessoria que a galera é mais eclética. Eu gosto da assessoria que é tratado mais na ciência. É uma escolha. Tem assessoria que é mais desempenho. Exato, exatamente. O alto rendimento. Tá entendendo? O alto rendimento, né? Tem assessoria que ela trabalha melhor o triatlon, né? Então, assim, eu acho que eu estou num momento de muita sede de aprender, né? Porque o aprendizado deve ser uma coisa constante e a pessoa que procura uma assessoria deve também procurar informações embasadas, tá entendendo? Estou falando de mim, do que eu quero apresentar. Então é isso, eu não poderia deixar. É um projeto? Ele está em formação? Tá. Se ele vai vingar? Não sei. Porque se amanhã aparece 20 crianças na porta da minha casa e diz assim, quero aprender a andar de skate. É o meu outro esporte, você sabe que eu tenho 40 anos que ando de skate. Quero aprender a andar de skate. Quero que você ensine 20 crianças a andar de skate. Talvez eu não vá correr, dependendo de quanto eu corro para essas. Não vá correr, não. Talvez a assessoria ela espere um pouco mais. Porque talvez eu veja nesse outro projeto uma coisa maior e mais interessante para o momento. Então, enfim, a ideia existe? Existe. As pessoas estão sabendo? Talvez. Tá entendendo? E eu quero dizer uma coisa. Se não estavam sabendo, agora estão sabendo. Agora estão sabendo. E eu vou dizer uma coisa. Há espaço para todo mundo. Há profissionais há assessorias muito boas. Eu sou amigo de todos os donos de assessoria. São meus amigos, são meus clientes. E eu agradeço todas as indicações. Quero que continue indicando, porque eu deixo muito... Quem me conhece, como eu falei aqui, eu ando de forma muito reta. Um aluno de outra assessoria, se vier um dia trabalhar, porque isso é natural, né? A gente, eu fiz crossfit em 2 boxes, e é natural que eu volte para o primeiro box, ou que eu vá testar outro box, entendeu? Então, assim, eu vejo que tem assessorias que fazem um trabalho de fidelização muito bom, bravo, eu quero conseguir isso. Porque se a gente for olhar a quantidade de gente, e aí é o que eu digo que tem espaço para todo mundo, tem muita gente que não tem assessoria. Então você não precisa estar, sabe? E eu acho que, além de não ser uma prática interessante, não é isso que vai fazer o sucesso de uma assessoria. Entendeu? Não é essa coisa. Não, é você ir ali um a um, fazendo o seu e mostrando o seu trabalho. Então, a ideia da assessoria existe. Pronto. Pires, a gente podia ficar aqui conversando até sobre corridas. Pois é. Como eu vou lá para a loja, a gente fica a tarde toda conversando. Pois é. Foi uma satisfação enorme ter você conosco. Deixar você com as suas considerações finais. Rapaz, Carlos, assim, mais ou menos o que eu falei no início, né, bicho? Agradecer o convite, né? Eu sempre fico me esquivando dessas coisas, né, bicho? Sempre fico me esquivando, né? Eu sempre me esquivo dessas coisas. Eu digo que eu sou um blogueiro, mas parece que de manhã me dá ali uma alma blogueira, aí eu faço um filme, mas eu admiro as pessoas que colocam a vida dentro da internet, né? Porque toda hora vocês têm que ter assunto, pô, né? O cara que vive mesmo de influência, né? Toda hora tem que ter assunto. E a gente sabe que não é fácil, né? Então, assim, eu sempre fico me esquivando dessas coisas. Mas agradecer, pô, sabe? Agradecer os meus clientes, agradecer a galera aí da corrida, agradecer a galera da assessoria. Como eu disse, eu tenho uma relação muito boa com o Renato, com o Serginho, com o Johnny, com o Zeca, nem se fala, com o Adilson. Eu sou um cara, Carlos, que a pessoa só não tem uma relação boa comigo se quiser, né, bicho? Você sabe disso, né? Eu sou um caba chato, mas todo mundo tem uma relação boa comigo. Então, agradecer às assessorias também, agradecer a você, agradecer ao Zang aí. Foi massa o momento, né? Massa. É isso, bicho. Valeu, Pires, satisfação enorme. Deixar vocês também convidados. Dia 12 de fevereiro,
vamos ter a corrida do Hospital Napoleão Laureano. Participe dessa causa, doe para o hospital, se inscrevam na corrida. É muito mais que uma corrida, tá? Agradecer a todos vocês que tiraram o seu tempo para assistir esse nosso podcast, que vai estar no ar todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã. Vamos estar colocando episódios novos aqui. Se Deus quiser, durante esse ano 2023 vai ser mais contínuo. A gente está trabalhando para isso. É muito difícil a gente ter uma agenda, conseguir conciliar uma agenda, mas esse ano está mais fácil de fazer isso. Então, muito obrigado a vocês pela sua audiência e pedindo mais uma vez, ou pedindo pela primeira vez, que se inscrevam, curtam e compartilhem esse canal, esses vídeos do nosso podcast, que é isso que nos faz gravar mais vídeos. Muito obrigado a vocês e até mais. Valeu, galera. Valeu, Eli.